Grava. Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo de quinta-feira. Toda quinta-feira, às 7h30 da noite, nossa querida Casa de Emmanuel nos proporciona esse estudo do livro Pão Nosso. E hoje vamos dar continuidade no capítulo 61. A nossa irmã Selminha vai nos guiar pelo estudo da noite de hoje. Então, abro para você, Selma, fazer a nossa prece de abertura. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizarmos, entrarmos em sintonia com a espiritualidade boa e amiga que se encontra conosco nesse estudo, né? Aquela espiritualidade que nos ampara e nos guia, né? Falange de Emmanuel. Agradecemos aqui, nesse momento, essa oportunidade, sempre tendo essa oportunidade de estarmos aqui nesse estudo, da Casa de Emmanuel, do livro Pão Nosso. Ele nos dá sempre um manancial de luz, alimenta nossas almas, que possamos aprender e cada vez mais com esses ensinamentos que nos é proporcionado e que possamos também levar esse conhecimento que vamos adquirindo a cada vez mais corações. Então, o nosso objetivo aqui na Terra é caminharmos, evoluirmos e também estender a mão àqueles que estão em busca também do mesmo caminhar e conhecimento que nós. Senhor, nos ampare, nos inspire, que assim seja. Graças a Deus. Vai abrir o livro? Vai abrir aí a tela, Vitor? Desculpa a demora que eu tô... Não, tudo bem. Eu estou fora de casa na quinta e aí eu não tenho as duas telas, aí fica mais demorado, mas vai dar certo. Então, o nosso estudo de hoje, né, do livro Pão Nosso, é o capítulo 61, que fala o homem com Jesus, né? E começa com essa frase de Paulo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Está em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Essa frase de Paulo, né, o Paulo é um grande exemplo a ser seguido, né, por todos nós, que abraçou a causa, né, do Cristo, foi um seguidor de Cristo. E isso aí, eu sei que ele escreveu essa carta, né, para a igreja em Filipos, enquanto ele estava no cárcere, né, ele estava preso, né, pelos romanos, e ele, lá dentro mesmo, né, diante de torturas e tudo mais, ele ficava alegre, ele cantava, e nesse tempo que ele estava, ele clamava nessa carta, ele dizia isso: regozijai-vos, né? Que é o regozijai-vos, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, porque ele dizia que quem tem Cristo, né, tem que estar sempre feliz, não importa as adversidades, as dificuldades, porque as dificuldades sempre vão existir na nossa vida, nesse planetinha aqui, de provas e expiações, né? As dificuldades vão existir, mas quem traz o Cristo, né, consigo, não há motivos, né, para tristeza, não há motivo para o desespero, então é sempre um motivo de alegria. E Paulo foi um exemplo também, nesses momentos em que ele passou na prisão, que ele foi torturado, que foi escoteado, passou por muitas situações difíceis, e ele estava sempre alegre, porque ele trazia o Cristo dentro dele, né? E dessa primeira parte aí, desse texto, se alguém quiser acrescentar, né, deixo aberto aí. Julinha, tem algo a falar? É verdade. Você vai falar, seu Jorge? Vai, depois eu falo. Então, a palavra é uma palavra até difícil de falar, né? Quando a gente vai troca, regozijai-vos.
o que quer dizer essa palavra, né? É o alegrar-se, como a Selma falou, né? Estar muito feliz, estar satisfeito. Quando a gente fala essa comunidade de Filipos, onde era essa comunidade? Era numa região chamada Macedônia, que era no norte da Grécia Antiga, só para a gente ter uma noção. E aonde Paulo estava, como a Selma falou, ele estava preso em Roma. Então, Paulo, quando ele funda essa comunidade, o interessante, que eu já falei isso aqui antes, e eu vou tornar a falar, quando a gente fala Paulo fez uma comunidade, ele criou uma igreja, né? Essa igreja era na casa das pessoas. E aonde era essa comunidade? Era na casa de uma pessoa de nome Lídia, né? Então, assim, e como a Selma falou, né? Mesmo ele estando preso, tá? Essa carta ela é marcada pela exortação ao sentimento de alegria. Por quê? Ele coloca que uma vez que Jesus veio, Jesus era o quê? O amor de Deus. Era a possibilidade de convivência com Jesus, né? Então, não na pessoa de Jesus, mas do seu ensinamento. Então, ao conhecer esse Jesus, esse modelo, essa conduta que apresenta para todos nós esse caminho seguro para aonde a gente deve trilhar. Então, é como a Selma disse, era uma carta que trazia a alegria independente de estar numa situação, ele preso, mas outras pessoas daquele momento tivessem com qualquer situação complicada. Então, isso trazendo para os nossos dias, né? Porque a gente fala Paulo lá, né? Mas trazendo para nós, a nossa vida também não é um caminho reto com relação a não ter nenhum tipo de dificuldade. E quando a gente está na dificuldade, normalmente as pessoas falam o quê? Reclamam, maldizem e não querem aceitar, né? E o contrário disso seria o quê? Você se alegrar, por quê? Porque a gente já conhece os ensinamentos de Jesus. Para não nos tornarmos repetitivos, já lembrando aqui dos fenômenos de Pentecostes, que né, alguns já tinham mudado até de comportamentos, os apóstolos em si interiorizados esses ensinamentos. Reportando lá o Livro dos Espíritos, né, atos, atitudes e ações, né, da influência oculta, né, dos espíritos. Gostaríamos também assim de assinalar só porque pequeníssimas coisas e é de vital importância para nós. Nossas atitudes, nossas ações. A Júlia acabou de comentar agora. Hoje, no nosso tempo, nas nossas casas espíritas, desculpem, eu tenho que falar. Às vezes, assim, a dicotomia de vibracional, lamentavelmente, nós deixamos muito a desejar, não é? E nessa época aí, mesmo com todo o imperialismo romano, as perseguições a Paulo, você acabou de comentar, lá na Macedônia, ele estava em Roma, lá no finalzinho, ele estava presos, e é aí que eu desejo chegar. O que os fenômenos nas casas que era as residências das pessoas, vamos dizer assim, os centros familiares que existem, né, há tempos atrás, eu não sei se o Emanuel foi oriundo de centros de grupo familiar. O Maria Vaz, onde nós iniciamos, era grupo familiar, não é? O grupo CEF era João Evangelista, se eu não me engano. Eles, não sei o que aconteceu, na casa da avó do Marco Aurélio, eles relatam isso, a Tereza também relata, e lá. Mas, para finalizar, naquela época, os fenômenos de voz direta, os fenômenos espíritas, ocorriam. Por quê? O homem com Jesus. Eu só vou ler aqui, se der para explorar, a gente explora. Nesse livro Palavra de Vida Eterna, do Emanuel, a lição 44, ação. Aqui tem 20 itens. Aqui o nosso irmão Emmanuel tem 3, 6, 9, 10 itens. Análogo, quando eu abri na semana passada, que foi o final, eu falei, meu Deus, a mesma coisa, que é um prato feito para quem desejar, quem gosta de ler, e procurar trabalhar, né?
em si, porque é tão difícil para nós, porque nós estamos emaranhados nessa teia, que muitas das vezes a gente comete muitos desatinos. Ponto. Continuando, ele fala assim, com Jesus ergue-se o homem. Quer dizer, já começa assim, a referência com Jesus. Então, todo o texto, né, vai dando a comparação com Jesus e sem Jesus. Como é o homem sem Jesus? Né? Da treva à luz com Jesus. Da inércia, sem Jesus, ao serviço com ele. Né? Da ignorância à sabedoria. E do instinto à razão. Quer dizer, começando por esse trecho aqui, né? Então, a referência, assim, Jesus é a referência, é o que nos norteia, não é? Então, da treva à luz, é o olhar, a luz, a luz espiritual. Quando nós saímos da escuridão e enxergamos a luz do espiritual, nós seguimos o caminho para o Cristo, a luz espiritual. A inércia, a nossa falta de ação, né? E começar o quê? Ao movimento, serviço, trabalho, né? A atividade, não é? A ignorância, a sabedoria, né? E do instinto, a razão. Esses três aqui, esses quatro aqui, eu estou até errando as contas, mas esses aqui primeiro, nós podemos até atribuir a questão da evolução humana, que na época mais primitiva da nossa vida, que era trevas, éramos mais primitivos, né? Então vivíamos na inércia, na ignorância e vivíamos pelo instinto. Quando a luz se faz, né? Quando a luz se faz, é quando o homem começa o seu processo de evolução. Não existiu o Cristo ainda na primitividade, mas até o momento do Cristo nascer, ainda o ser humano era um ser primitivo, ele vivia na brutalidade, não era mais o primitivo da época das cavernas, né? Mas ainda tinha essa brutalidade, né? Não tinha um norte, as pessoas viviam assim, sem digamos, sem você vê assim, que quando os cristãos, né, seguidores do Cristo, eles tiveram um propósito, eles trabalharam em Cristo, né, viveram para aquilo. Então, essa ação aqui, esse caminho aqui, inicial, é um caminho de evolução, para que o homem saísse das trevas para a luz, da ignorância de não saber para a sabedoria, que é o entendimento, a clareza, você usar, quando você abre, né, para o intelecto, para a pessoa começar a compreensão real da vida, não é? Então, você deixa de ser aquele ignorante que só age pelo instinto e começa a agir pela razão também, não é? Em busca do trabalho. E se alguém quiser comentar, deixo aberto aí para vocês. Então, Selma, esse texto, ele é um texto, assim, se a gente for esmiuçar, né, cada frase dessa, né, a gente faria 2 lives, né, porque traria uma quantidade de informações muito precisas. Mas, assim, eu vou fazer somente um comentário geral, né? Logicamente, o estudo é seu. Quando a primeira frase que o Emmanuel diz para nós aqui, que com Jesus ergue-se o homem. Né? Aí eu quis entender esse erguer. Né? Eu vim por esse caminho. Né? Que o erguer não se trata de um ato físico, mas é de uma reconstrução íntima. É o que a gente sempre escuta na doutrina espírita, que a gente precisa fazer essa reforma íntima. Né? Então, a gente precisa reconstruir tudo isso que a Selma já trouxe agora aqui para a gente. Né? Você sair dessa parte escura, que é da sua ignorância por não saber, né? Porque existe outro tipo de ignorância, mas temos o ignorante que desconhece. Né? E você existe uma possibilidade de você ter essa compreensão. Então, vai clarear para você aquele momento que você vai despertar,
né? Vai despertar para um novo, né? Para a prática do bem. Aí você vai passar o quê? Renunciar, né? Os seus vícios, né? As suas dificuldades que até então você achava que era importante ou que era certo, né? Então, isso, na realidade, esse erguer, tudo isso que a Selma falou, é o quê? Uma cura espiritual. É aquela libertação desses vícios, do orgulho, do egoísmo, dessas imperfeições que traz para a nossa vida de relação, sofrimento. Né? Então, a gente precisa realmente ter essa elevação nesse processo, que a Selma vai relatar aí para a gente. É um processo contínuo, é um processo individual, porque, como a gente sempre fala aqui, né? Esse aperfeiçoamento tem que ser individual, porque ninguém vai crescer por mim. Eu preciso do coletivo, porque ninguém vive sozinho, mas eu preciso me capacitar. Eu preciso compreender. É isso que a Selma nos falou. Sair dessa compreensão para o sentimento, para que aí a gente possa caminhar realmente com o entendimento da lei de Deus que Jesus nos trouxe, que é a lei de amor. Isso. Ô, Vitor, a letra ficou bem miudinha. O texto ficou inteirinho, mas ficou muito miúdo. Acho que fica difícil para os nossos seguidores visualizarem em tela. Tá? Você mexeu ali, ele ficou muito pequeno. Não sei o que você fez, mas se não puder voltar... Né? Então, vamos continuar aqui. Continuando aqui com Jesus, né? Fala da força ao direito. Quer dizer, aí se fala, no entendimento da força bruta, né? Você agir pelaquilo que você quer, a luta de brigar por aquilo, mesmo sem ter o direito. Então, assim, sai da força ao direito, porque nem sempre aquilo que nós queremos nos é devido. Então, não cabe mais a força, mas sim ter o direito de aceitar aquilo como seu ou não, mas ter direito, né, daquilo, mas não pela força, mas por justiça, que é algo sequencial. Do egoísmo à fraternidade. O egoísmo, a gente sabe que é uma chaga do planeta, né, da humanidade em geral. Né? Ainda é algo que muito difícil ainda para o homem se livrar. Mas haverá um momento disso, né? Nós sairíamos desse egoísmo para essa fraternidade, sermos mais fraternos um com os outros, olhar para o outro, não é? Então, essa é a importância de sair, né? Com Jesus no coração, não tem espaço para o egoísmo. Por isso que ele fala, né? É aquela da referência aqui. Da tirania com paixão também. Porque o tirano é aquele que também só quer tudo para si, é o egoísta, é o malvadão, pode dizer assim, né? Entendeu? E aí ele vai entender o quê? É aprender a ter compaixão, é se apiedar daquele que está numa situação mais difícil, né? É você olhar para trás e estender a mão, né? Essa é a compaixão. E da violência ao entendimento. Porque quando nós passa a ter o entendimento, né? A violência, quer dizer, nós vemos hoje em dia, né, tanta violência aí no mundo, não é? Que acontece em vários locais, né? Mas quando você começa a entender que esse caminho não leva ninguém à vitória, na verdade, né? Esse é o entendimento que vai livrar do ódio ao amor, né? Porque é o que nós precisamos, nos libertar do ódio, né? Dessa questão da tirania, violência, tudo isso está ligado ao ódio, né? Mas a cura é pelo amor, né? Que é isso que Jesus sempre pregou para nós, esse amor que acolhe, né? Independente do defeito que o outro tem, porque nós também temos os nossos defeitos. Então, é você amar sem olhar
o que o outro está diferente de mim, né? Porque a gente entender, né? Ter compaixão, ser fraterno e amar aqueles que são diferentes, mas que também estão no caminho. Como a Júlia disse, a evolução ela é individual, mas não é por ser individual que eu não posso estender a minha mão, eu não posso acolher o outro, não é? Então, esse é o processo, porque Jesus nunca negou nada a ninguém, nunca negou uma palavra, um conforto, nunca deixou de receber ninguém, independente de quem fosse. Não é? Ele acolhia a todos, em igualdade de condições. Não tinha diferença de se o cara era fariseu, se era ateu, se era mulher da vida, se era homem, escravo, o que fosse. É isso que quem se abre, né? Quem entra, quem sai dessa treva e vai para a luz, e começa a enxergar esse caminho que Jesus nos trilhou, é que vai abrir essa questão para o amor, acolher a todos, sem distinção. Deixa eu aproveitar aqui, o Dominguinhos é um cantor, eu não sei se ele está encarnado, mas ele tinha uma música, normalmente nas músicas eu presto muita atenção nas letras, né? A música dele, um refrãozinho que ele dizia assim, quem me levará sou eu, quem regressará sou eu, não diga que eu não sou daqui, né? Aí tem a outra parte que eu não lembro, mas eu acho que é assim, eu sei que eu vou voltar. Então ele está falando da justiça da reencarnação, né? Então aqui a gente está conversando a respeito do homem reerguer, como a Júlia, como a nossa irmã acabou de falar, né? Reconhece o verdadeiro cristão, aquele que empreende esforço, a questão da renovação moral. Aí, à medida que estavam conversando, eu falei assim, meu Deus, aqui está contido o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Se a gente observar cada item desse aqui, nós vamos encontrar, desde o capítulo 1, lá no Evangelho, ele passa pela abordagem do amor e ódio, aqui, ó, fala da tirania, da compaixão, fala do egoísmo, da fraternidade. E lá na 917, no Livro dos Espíritos, ele fala do egoísmo, não é? Se eu não me engano, lá no comecinho do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, a pergunta, eu não sei se é 74, eu não me lembro mais ou menos, eu não sou muito bom de guardar o número de perguntas, mas ele fala do instinto e fala da razão, né? Porque o instinto é uma inteligência, né, que ainda está em desenvolvimento. E no Evangelho, ele fala das trevas e a luz. E no capítulo 5, se a gente observar as causas anteriores, as causas atuais, primeira, as causas atuais, que é o 4 que ele menciona, ele tem lá quantos fulano, quantos beltrano, quantos casamentos, quantos ciclanos, quantos por falta de ordem, está escrito lá, é o que está aqui, devido ao problema nosso da ignorância e da nossa sabedoria, eu estou jogando só salpicando porque eu sei que a live vai ser estendida a todos. A gente está passando aí as fontes. Aí o interessado é que vai lá e busca para poder, né, abrir a cabeça. Porque quem faz o dever de casa, esse dever de casa é individual. Somos todos nós somos tão endividados. Tá? Quem participou lá na Inquisição sabe o que é arduído. Eu vim desse meio. Eu estou encarnado aqui no Brasil, eu vim desse meio. Eu sei disso. Então, eu estou tentando acertar o meu passo nessa existência atual, fazendo o melhor possível. Mas eu sei que ainda vai ficar muita coisa para trás. Não é só eu que estou comentando isso, tem muitas outras pessoas também, tá? Que estão nas mesmas situações. E finalizando, isso aqui, desse primeiro item, mas tem a outra página, das penas e gozos. Se eu não me engano, eu tinha até aqui aberto, é das penas e gozos terrestres. Aqui, ó, como ele coloca, das posses mentirosas à procura de bens imperecíveis, está associado aí.
tanto essa questão e a parte evangélica. O Emmanuel tem uma capacidade de resumo, né? É um espírito diferenciado. Resumir, enxugar as coisas e jogar. Agora vocês aí fazem a parte de vocês. Pare para raciocinar e pense e joga no dia a dia. Obrigado aí. O seu Jorge, Emmanuel é um espírito superior. Então, o espírito superior ele fala pouco, né? E traduz muito. A gente precisa falar muito e traduzir pouco, mas a gente está né, como o senhor falou, a gente está escondido aí da Inquisição, né? Então, a gente está fazendo os esforços aqui para, né, sair da sombra, como a Selma falou ali, da sombra para a luz. A gente estava na sombra. Tu também estava lá? A gente está meio escondido aqui. É verdade. Graças a Deus, o Espiritismo está nos dando essa chance. Só para contribuir com o que você falou, Jorge, item 7.4 mesmo do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, pode-se demarcar um limite entre o instinto e a inteligência? Aí os Espíritos falou, não, pois frequentemente eles se confundem. Segue a resposta, mas só para a gente entender. E eu vou participar no que eu coloquei aqui, não vou destrinchar, como eu falei, né, de cada frase, mas o que eu posso trazer aqui para colaborar? Que essa transição, né, que todos nós estamos dentro dela, envolve o que para nós? A gente superar nós mesmos. É isso? Envolve o quê? A gente ter solidariedade. Né? Como a Selma disse, o egoísmo ainda é a grande chaga. Né? Falta a fraternidade. Por quê? Porque a gente ainda não é solidário. A gente é até solitário por viver isolado, né? Como diz Joana, né? Então, a gente precisa ser solidário, a gente precisa ainda aprender esse amor ágape que Jesus ensinou, que a gente ainda tem aquele amor pelo marido, pelo filho, pelo irmão, né? Pelos nossos. O amor ágape, a gente ainda não sabe o que é. Paulo sabe, nós ainda estamos na busca. Então, a vida nossa hoje, né? A gente está reencarnado com essa possibilidade de refazer os caminhos equivocados, é uma vida de luta. Né? Nós estamos lutando não é com o outro, nós estamos lutando contra nós mesmos. Porque a gente está tentando melhorar o quê? O nosso egoísmo, como a Zelma falou, o nosso interesse pessoal, né? E esses impulsos desequilibrados que todos nós temos, os hábitos maus, né? Sentimentos infelizes, porque eu ainda desejo o mal para o outro. Ah, não, eu não desejo. Mas quando você pensa mal do outro, você está desejando mal. Então, a gente está aqui nessa luta, nesse cenário que é a nossa vida física, para quê? Que é um desafio. Vamos vencer cada um dentro da sua condição evolutiva. Mas a gente tem a possibilidade de sair daqui muito melhores. Está nas nossas mãos. Exemplo, como está aí destrinchado pelo Emmanuel, e a Selma está trazendo para a gente, porque para ampliar essa condição nossa, ainda muito estreita das nossas limitações. Ô, Selma, me permite só falar, para corroborar com a Júlia, para enriquecer, rapidinho, 50 segundos aproximado. Do livro Voltei, o capítulo 17, ou você ouvinte aí, que vai assistir a live depois, pega lá, capítulo 17. O Jacó, ele foi encaminhado, estava a filha dele, estava o Guilherme Ribeiro, que chegou, convidou a ele, e o Andrade e o Bittencourt Sampaio, disse, agora você vai para uma escola. Vamos dizer assim, estamos falando do nosso jeitão aqui. Então, antes, para a escola ele ia ficar uma semana, porque ele já tinha conhecimento. Olha a nossa responsabilidade dentro do conhecimento da doutrina espírita. Me falta só 40 segundos. Enfim, ele citou a família, ele falou da consanguinidade, que é o problema da família. Ele falou no trabalho, os simpáticos. Ele falou também dos antagonistas, os sectaristas, no caso, no trabalho. E fala, mas se eu não me engano também, eu insiro aí, vamos colocar o centro espírita e vamos colocar a vizinhança. Então, são 3 pontos chamando a atenção da gente, porque lá a gente vai pensar cá.
E a dor da saudade cá é muita que incide lá. E de lá a dor da saudade, de lá incide aqui. Então, é o que ele recomenda a gente. Por favor, eu estou usando agora minhas palavras, por favor, 10 segundos. Por favor, preste atenção aí para vocês não ficarem presos como eu fiquei. Só isso. É isso que é o egoísmo que vai enfraquecer-se em nós. O que a Selma comentou, o que você enfatizou, é bom a gente sinalizar isso, né? É legal. Um abraço. Perfeito. Esse livro, Voltei, do irmão Jacó, também é bastante recomendável estudá-lo. Ler e estudar, principalmente, porque tem muito ensinamento para nós. Somente ensinar a humildade. Então, continuando aqui. Da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis. Da conquista sanguinolenta à renúncia edificante. Aí, quer dizer, da posse mentirosa é aquilo, o que o homem hoje ele vive na materialidade. Então, ele quer ter, né? Tudo essa posse. Se esquece que nós não temos posse de nada aqui na Terra. Nós somos usufrutuários daquilo que Deus nos deixou para vivermos aqui. Nada disso que nós queremos possuir, nós levamos, né? Só podemos usar. Então, essa posse é mentirosa por essa questão, porque você não tem direito a ela. Ela não é sua. Não adianta querer. Então, o que é sair? Você tem que sair dessa questão, ele fala aqui, sair dessa questão, e com Jesus, é a procura dos bens imperecíveis. Essa é a verdadeira posse que nós teremos na condição de espírito, que jamais se perderá. Esses bens imperecíveis, né, que nós podemos citar alguns, né, dos bens, principalmente, tudo que nós aprendemos aqui, que nós estudamos, isso fica guardado na nossa memória, né? O que nós vamos nos burilando e nos livrando dessas imperfeições morais, e são bens imperecíveis. Isso a gente não perde. Quando a gente consegue se livrar do ciúme, da raiva, ou da maledicência, da inveja, a gente vai guardando esse conosco. A gente tira isso de nós, ficamos com as nossas virtudes. Esses são os bens imperecíveis, e não as coisas da terra. Essas a gente não leva, não é? E a conquista sanguinolenta, não é? É aquilo da brutalidade, aquilo que a pessoa querer porque quer, brigar por aquilo. Podemos dizer, não em todas as questões, mas nas lutas também, na mesma questão, né? Nas lutas de território, guerras, são brigas que não vai... se você vai lutar tanto por um país, você destrói aquele país só para tê-lo destruído, né? Mas é meu. E aí? O tempo que se perde para reconstruir uma cidade, uma nação, né? Então, quer dizer, é uma conquista sem méritos, porque a renúncia ela é edificante. Por que não abrir mão? Porque isso aqui vai na mesma história da posse mentirosa. Porque aquilo ali, você vai lutar por uma terra, por um país, né, por um território que não lhe pertence. Não, vai ficar ali. O que você leva é somente os bens imperecíveis. Então, a renúncia ela é edificante por isso, porque você ganha a paz de espírito, né? Você ganha na condição de viver com aquilo que lhe tem, que você hoje tem, né? Na condição de ser, né, humano e ser espiritual. É abrir mão da sua opinião, abrir mão dos seus objetivos materiais. Isso é renúncia. Em troca de quê? Em troca de paz de espírito, em troca de viver com dignidade,
né, com mais qualidade, né, com aquilo que Deus lhe deu, aceitar, renunciar à aceitação também, né, a resignação também faz parte disso, dessa renúncia, né? Então, essas duas estão bem ligadas uma à outra, né? E eu deixo aqui, se alguém quiser comentar. Vou fazer uma observação nessa primeira frase que a Selma leu, né, dos bens imperecíveis, né? E quando ele diz dessa posse mentirosa, a Selma já explicou bastante aí para a gente, mas aí o que eu tirei aqui para a gente refletir junto? Valorizemos as horas e ajuntemos os tesouros, porque as horas são tesouros que nós possuímos. E isso vai ser muito perguntado para nós, o tempo que nós gastamos aqui na ociosidade e nas coisas que não seria lícita a gente estar dando atenção. Então, quando Jesus se referia, né, que esses bens que o ladrão não rouba e a traça nem a ferrugem consome, são o que a gente pode, como a Selma explicou aí, desses bens que a gente pode levar daqui, que a gente vai poder levar para o outro lado, ou seja, para a vida imortal. E quando o Emmanuel fala dessas conquistas sanguinolentas, que isso no passado era uma realidade muito expostas, né? Muito exposta, a gente ainda tem essa ganância do poder, talvez não tanto, né? Com a matança tão exposta, que a gente hoje tem uma sociedade, entre aspas, com algumas leis, né, que nos faculta, nos tirar, né, aquela violência pela violência, né? Então, mas a gente ainda encontra na nossa sociedade pessoas que vivem pela posse do ouro, pela posse do status, né? Então, quando a gente tem essas frases para a gente refletir, a gente precisa entender o quê? A gente precisa primeiro entender a nós mesmos, para ver o que eu faço das minhas horas, o que eu estou fazendo com os bens que Deus me deu, né? Os tesouros que eu tenho que eu não posso enterrar, né? Qual é o propósito da minha vida? O propósito da minha vida é só construir coisas para mim e para os meus? Amontoar fortuna? Né? Então, a gente precisa o quê? Se libertar de muitos dogmas, que não são só aqueles dogmas religiosos. Nós temos muitos dogmas que nos prendem ao solo e não nos deixa progredir, né? E os nossos preconceitos. Então, quando a gente conseguir entender tudo isso, a gente vai entender que as nossas verdadeiras conquistas, né, está primeiro sobre a vitória das minhas próprias imperfeições. E aí sim eu vou ter condições de melhorar a minha vida que eu digo, não somente a minha vida corporal, mas a minha vida como espírito. Então, continuando aqui. Da extorsão à justiça, da dureza à piedade. Quer dizer, a da extorsão. A extorsão é o quê? É uma ladroeira, é aquilo que se obtém, né, para vantagem, né, obter vantagem indevida, de forma indevida, ilegal, não é? Então, sair dessa questão da extorsão, nós conhecemos muito bem essa frase, nós vemos muito por aqui, né, nessa terra, para a justiça, né? A justiça é o quê? Não é meu, não me é devido. É quando a pessoa tiver essa consciência, não me pertence, né? Abrir mão disso. Isso é a justiça, não é querer as coisas porque quer, à base da ilegalidade, à base da pressão,
não é? Que é essa questão da extorsão, que ainda também nós vemos muito isso aqui, mas quando estamos em Cristo, nós vamos pela justiça, só aquilo que me convém, né? E a dureza, a piedade, né? Essa da dureza, a piedade, na verdade, abrindo mão de tudo, daquilo que não nos pertence, não é? A gente eleva nessa a piedade. O que é a piedade? Né? Se apiedar de algo, né? Ter compaixão, ter pena parece uma coisa triste, né? Mas é a questão da piedade. Vou até pegar aqui para ver. A piedade, né? É ter amor e respeito às coisas religiosas, devoção, ter compaixão pelo sofrimento alheio, sentir pena, dó, misericórdia. Então, quando você parte para isso, o seu coração se derrete, você perde essa dureza, essa pessoa rígida, que, né, não sente-se nada por ninguém, né? Isso está muito também a questão do apego ao orgulho e tudo, não é? Mas você passa a sentir misericórdia, compaixão, não é? Esse é o caminho que leva, né, a Jesus, ou com Jesus te leva a esse sentimento de piedade, né, e justiça. Se alguém quiser comentar, está aberto, tá? Pode seguir? Tá. Então, aqui, da palavra vazia ao verbo criador. Aqui é a palavra vazia, né? Você falar alguma coisa e não dizer nada, não ter profundidade nas palavras, não é? Falar qualquer bobagem, né? Nada edificante, são palavras vazias. O verbo criador é aquele que fala pouco, mas é assertivo, não é? Então, nós temos que conter a língua para maledicência, para fofoquinhas, para reclamações, né? São coisas que não têm profundidade, não têm edificação nenhuma. E trocar pelo verbo criador. O que é o verbo criador? É aquele que eleva, né? É você usar a sua palavra para confortar, para elevar, para incentivar, né? Então, esse é o que Jesus espera. Jesus nunca teve uma palavra de reprovação para ninguém, para não deixar ninguém para baixo, não é? E é isso que nós precisamos aprender a usar nossa palavra, o que nós aprendemos, estamos estudando, né? Usar isso em prol, né, do nosso crescimento e do outro, para elevar. É o Criador, é o que vai gerar, né? É uma palavra que você usa e ela germina, ela cresce, ela vai gerar frutos, porque você vai edificar alguma coisa, vai edificar alguém, você vai engrandecer o espírito daquela pessoa, renovar. Quando uma pessoa está por baixo, você vem com palavras que podem mudar toda uma situação de alguém no momento certo, né? Ao invés de pensar, eu já te disse, né? A crítica nunca é construtiva, a crítica nunca vai auxiliar ninguém, mas sim de forma positiva, não é? E aí, se alguém quer falar alguma coisa, não posso prosseguir? Então, a crítica, deixa eu falar, crítica destrutiva, não. Agora, pode haver uma correção para ajudar, né? Sim. Mas é a maneira também de falar que é importante, não é? Sim. Não com superioridade, ou com nada disso, que não tem nada a ver, mas acrescentar, eu acho importante também.
Mas Sim. acrescentar com carinho e não com agressividade, né? Isso aí. Perfeito, exatamente. Então, aqui fala, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento. Então, da monstruosidade à beleza, né? Eu acho que aí já está se auto-explicando, né? Que a monstruosidade é uma coisa muito figurada nesse sentido, mas é aquilo que toda esse, vamos dizer assim, todos esses essa treva que a pessoa carrega, né? A ignorância, a força bruta, o egoísmo, a tirania, a violência, o ódio, né? Dureza de alma, isso torna o ser humano um ser monstruoso nessa questão. Quando você se abre, né? Quando você vai para Jesus, tem Jesus como referência, é quando desabrocha essa beleza. É quando você se torna criatura bela, né, que Deus criou. Deus criou todo mundo para o belo. Não é uma beleza física, é aquela beleza da alma, que ela irradia para fora do corpo. Né? As pessoas olham para você e dizem, nossa, que pessoa bonita. Não é a beleza que você está ali, que você está vestida, que você está maquiada, mas é a luz que a pessoa irradia, quando você tira todas essas mazelas, essas coisas pequenas do ser humano, né? Passa a ter as virtudes, não é? Sai do vício das coisas da terra, da materialidade, né? Os vícios humanos mesmo, da bebida, do álcool e tudo, e passa a ter as virtudes, essas virtudes que nós tanto almejamos, falamos e ainda não conseguimos praticar na sua integralidade, não é? E aí que fala, né? Causando assim, quando nós conseguimos, né, nos libertar desse monstro, desse vício, do desequilíbrio que tudo isso causa, né? A gente tem a harmonia que está ligada à beleza, à virtude, né? Isso é a harmonia, né? Que traz o contentamento. Você se livra de todas essas mazelas, se livra das aflições, da aflição ao contentamento, né? O ser se torna fiel a si próprio. Ele está bem com ele mesmo, porque está em harmonia. Ah, mas aí a vida está bela, está tudo ótimo? Não, a gente sabe que não. Mas é como Paulo, né? Regozijai-vos, alegre-se diante mesmo das dificuldades. Isso é o contentamento, que a gente sabe o quê? Aqui, eu até escrevi aqui. A paz nunca dependerá de termos ou não termos problemas. Deus é a razão da nossa alegria. Não espere encontrar na terra a felicidade. A gente sempre fala, a felicidade, Jesus já dizia isso, né? A felicidade não é deste mundo. Né? Então, nós temos momentos felizes, nós vamos ter momentos de alegria. A alegria, esse contentamento, ele vem em Deus, em Cristo, né? Que é a paz que a gente traz dentro de si. Aí eu queria falar aqui da questão da virtude, um pequeno trecho no Evangelho, que tem o capítulo 17, Sede perfeitos, da virtude. Que François Nicolas Madeleine, né, que escreveu: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. E também está nesse capítulo 17, o homem de bem. Tá? Ele fala: ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizes, elas são quase sempre acompanhadas de pequenas enfermidades morais, que lhes tiram o encanto e as atenuam. Então, quer dizer, a virtude, ela está englobando todas essas belezas, né, que o homem de bem traz, né, com ele. Caridoso, bom, modesto, tudo isso. Eu deixo, se alguém que quer comentar. Alguém quer comentar?
Então, Selma, quando a gente vai lendo todas essas frases, né, e a gente aprofundando cada palavra de Emmanuel, que traz para a gente muitas reflexões, o que a gente, pelo menos o que eu busquei nesse estudo, né, trazer para mim o quê, né? Qual seria essa meta, né? Que meta é essa que todos nós precisamos e necessitamos, né? Leon Denis diz desse caminho reto, né, que a gente precisa caminhar, né? Mas essa meta é a nossa mudança, primeiramente, do nosso próprio comportamento, porque isso vai transformando através dessa minha mudança, né? Amargura em sorriso, eu vou transformar a revolta em abnegação, eu vou transformar a mágoa em perdão, o desencanto em esperança. Aí a gente fala, é fácil? Nem um pouco. A gente precisa fazer o quê? Esforço. Agora, diz lá os Espíritos, no Livro dos Espíritos, que a gente precisa fazer pequenos esforços, que não são esforços muito grandes, que todos nós temos condições. Isso não está só para Emmanuel, para Paulo, para Eurípides, não. A gente já consegue fazer essas mudanças, né? E essa vitória que a gente vai ter vai ser conquistada por essa superação. Então, quando a gente vê a palavra vazia, o verbo criador, o desequilíbrio, a harmonia, isso seria o quê? A minha superação. Porque eu não mais vou ter uma palavra de mal para o outro, né? Porque eu sempre coloco aqui, o falar não é o pior, porque nós temos o verbo, e o verbo é criador. Agora, eu posso usar o meu verbo para matar. Quando eu digo, você não presta para nada. Você? Não, nem tenta, porque você nem vai conseguir. Isso eu estou matando o sentimento e a intenção do outro. Então, a gente precisa conquistar essa transformação dos nossos sentimentos, né? Com esse esforço pessoal, né? Com a nossa coragem, com a nossa fé, com esse aprendizado, porque nós já temos a doutrina espírita que nos dá possibilidade de pegar um evangelho, conforme a Selma viu agora, abrir aqui no capítulo 17 e ver as virtudes do homem de bem. O homem de bem é aquele que faz pequenos esforços também para se modificar. Valorizar realmente o que é duradouro. O que a traça não vai comer, não vai roer, não vai consumir. Né? Então, a gente precisa ter esse projeto de imortalidade. Não é projeto para agora. Ah, mas, Júlia, então eu não posso... Não, você pode ter tudo que o seu dinheiro possa comprar. Com o seu trabalho, com o que você ganhou. Nada disso é proibido. Agora, eu não posso fazer a minha vida só para este caminho. Eu preciso valorizar os projetos da imortalidade. O que eu vou levar daqui. O que vai ser útil quando eu sair daqui. É isso que Emmanuel, nesse capítulo aqui do Pão Nosso, com essa capacidade de síntese, traz para a gente o que o homem com Jesus tem possibilidade de fazer. Deixa eu aproveitar um pedacinho até aqui, eu estava aqui, me veio em pensamento agora, à medida que a Júlia foi falando, e você lá no final deixou o homem virtuoso. Lembrei do livro Ação e Reação, tratando aqui da questão das palavras. O título é o capítulo, se eu não me engano, 19, Sanção e Auxílios, regime de sanções, se eu não me engano, uma coisa assim. Então, recomendar, ouvinte, você que vai assistir a live depois, o livro Ação e Reação, toda ação, com certeza, uma reação. E lá tem um receituário, eu vou usar a palavra um receituário,
por esse tipo de doenças causadas por nós mesmos, principalmente com relação à palavra. Se o indivíduo tem problema na área da tireoide, da paratireoide, isso poderá trazer problemas concernente à área hormonal e poderá também afetar lá as suprarrenais e o indivíduo poderá, com um somatório de encarnações lamentável, não é? Vir a ter problemas nefrológicos, né? Problemas de artrite, com certeza, ficamos sabendo agora, recentemente, que os néfrons é um dos causadores até dessa doença em si. Isso aí por conversas com pessoas conhecidas que lidam com isso. Por exemplo, a hérnia de hiato, né? O pessoal tem no digestório, os chamados refluxos. Pertinente, olha o mau uso do arbítrio nosso. A glutonaria, e entre outras coisas. Sem falar da bebida, está lá, tem doenças, né? No próprio fígado, tem um câncer. Vou parar por aqui. O horário não dá. Obrigado. Tem muita coisa, né? O que a Júlia falou, se fosse de esmiuçar isso aqui, ia ter 2 até mais lives só para esmiuçar tudo isso aqui. Uma só não ia dar. Então, eu só acrescentaria, né, a tudo que foi falado o seguinte: tudo que a gente fizer sempre tem que levar em conta o outro. A gente não pode ser só para mim, só para mim. Se você vai trabalhar só para você, você perde a visão do outro e se perde de você também, porque, na verdade, nós precisamos uns dos outros. E o crescimento se faz muito melhor quando há uma união, troca de ideias, um ajuda o outro, mas é muito importante, eu acho isso, muito importante. Era só isso que eu queria acrescentar. Tá? Perfeito. Então, aí, aqui, do pântano ao monte, do lodo à glória. O que é isso? É a elevação espiritual, né? Do pântano e o lodo, né? O lodo, vamos dizer, faz parte do pântano, né? Do pântano, aquela situação que você está lá, naquele lugar lá, aquela água suja, você está com dificuldade na caminhada, você até fétido o lugar, a situação, para você sair desse fundo do poço, desse lugar pantanoso ao monte, que é a condição elevada, não é? Que é o lodo, aquela situação mesma do pântano, né? Que o lodo é até mais, vamos dizer assim, é uma coisa mais viscosa, mais pegajosa, que te fica te prendendo muito nisso, te prende, te segura, dificulta a sua caminhada. Isso é aquele que não tem Cristo no seu coração, não tem a meta de ser um seguidor de Jesus. As pessoas, é como se elas andassem no lodo. Tudo é difícil, você não vê uma luz no fim do túnel, você não fica andando em círculos, numa região pantanosa que parece que você não vai sair daquela condição nunca. Né? Mesmo achando que está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. Não é assim, porque é uma situação que você não tem uma perspectiva. É isso aqui que eu tenho, está tudo bom, vamos aproveitar o que tem de melhor nisso aqui. Entendeu? Mas o objetivo nosso é o quê? É chegar ao monte, é chegar à glória. A glória é a condição mais alta, não é? Você falar do lodo à glória, a glória do Criador, né? Chegar ao mais alto cume, né, dos montes. Então, essa questão é o quê? É o caminho para a felicidade. Aquela felicidade que as pessoas que estão no pântano acham que pode existir, mas não é. São aqueles que querem viver a vida como se não houvesse amanhã. Né? Vamos aproveitar a vida, porque é uma só. Não é? Essa daí é a pessoa que não está em Cristo de jeito nenhum. Elas não estão construindo o futuro para elas estão vivendo naquele presente, como se não houvesse amanhã mesmo. Então, essas daqui, né, não estão construindo a felicidade delas. Na verdade, elas estão construindo misérias lá na frente. Porque o que nós fazemos aqui no presente vai refletir lá na frente, no futuro.
Não é no futuro só na nossa velhice, mas no futuro de uma nova existência, não é? Porque o futuro não é só aqui. Né? Se eu quero algo melhor para mim, eu tenho que construir agora. Se eu não quero passar por injustiças, eu não posso ser injusto hoje. Não é? Todo esse caminho que anda com Jesus é o que eu devo fazer para construir um futuro melhor, mas lá no futuro, aquele futuro que nós vamos ainda passar, não é? Então, nós temos, sair dessa situação, nos livrarmos desse peso que o lodo nos puxa para baixo, insistindo nos manter nessa situação, né? E buscarmos a glória, subir ao monte, até chegar à luz, até ao monte, no alto, mais alto. Alguém quer falar alguma coisa? Selma, eu escuto sempre na doutrina, isso é uma fala do Emmanuel, mas não com essas palavras que eu vou usar, não, porque isso aí surgiu agora, então não tem como buscar nesse momento. Mas o espírito, quando ele está caindo, ou seja, né, o caindo aí, se complicando mais, ele está sempre sorrindo. Porque ele está na posse dos bens materiais, achando que essa é a felicidade. Então, normalmente, essas pessoas que estão dentro desse lodo, como a Selma estava explicando para a gente, são essas pessoas que estão muito felizes, mas eles estão, nesse momento, caindo. Não se dão conta naquele momento. Né? Não estão saindo do lodo para a glória. Estão se enterrando mais nesse lodo. Né? Então, a gente precisa estar muito atento com essas facilidades do mundo material. Né? E outra coisa que isso também pensei agora, quando a Selma falou dessa caminhada espiritual, o espírito ele caminha em espiral. Né? Ninguém anda, né? A gente sabe que tem um caminho reto para seguir, mas ninguém anda assim. O espírito ele vem, olha, mas parece que eu não estou andando. Está andando, porque a gente trabalha espiritualmente na nossa caminhada em espiral. Então, todos nós estamos caminhando. Agora, como eu estou caminhando dentro dessa qualidade, é isso que eu preciso prestar atenção. É isso aí. Do homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Né? É uma luta de libertação, né? Ele chama aqui, a redentora é uma luta libertadora. Mas alegre-se, né? Alegremo-nos em plena luta de libertação, porque é aquilo que eu falo, o homem está caindo, está rindo de uma falsa felicidade, né? Mas a felicidade é essa luta aí, essa luta em sair desse pântano, em se livrar daquela coisa pegajosa do lodo, né? É a luta para a nossa elevação espiritual, é a luta para a nossa verdadeira felicidade, não é? Então, é alegrar-se que mesmo diante das dificuldades, nós sabemos que temos condições, nós temos capacidade de vencer, não é? Que a nossa caminhada, ela é possível, né? Sim, ser melhor, ser elevada. A gente consegue se livrar de tudo? Talvez não, mas uma parte sim. Sim. É aquela questão, né? É um caminho individual, mas nós temos condição de conseguir realizar aquilo que desejamos como espíritos. Não é as coisas da Terra, a condição daqui da Terra. Pode até conseguir, sim, porque é lícito o trabalho, ter dinheiro, ter lazer, tudo isso que a Júlia até nos falou anteriormente. Até a necessidade, senão não haveria isso aqui. Se não fosse para ter, não existiríamos para nós. Deus nos deu para sermos usufrutuários, né, de todas essas condições que a vida nos dá, né?
mas a gente tem que pensar no espírito que somos, na nossa imortalidade. Então, a caminhada é espiritual, e a cada caminhada que nós fazemos, a cada passo que nós damos, em frente às batalhas, às lutas, nós vamos nos fortalecendo, porque a gente vê que mesmo com a dificuldade, a gente consegue passar por aquilo, a gente consegue pular a pedra, a gente consegue quebrar a pedra, a gente consegue subir no monte, a gente vai vencendo os obstáculos cada vez, um de cada vez, mas a gente vai conseguindo. Então, isso aí é a luta redentora, a luta da liberdade que espera de nós. E que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Não é? Aqui é a pergunta que ele nos deixa, Emmanuel, né? E píncaros, o que é isso? É o mais alto cume, não é? Mais alto grau. Né? Que a gente chegar a essa questão de angelitude, que nós poderemos alcançar? Vamos alcançar, sim. Se nos consagrarmos realmente ao divino amigo, ao nosso mestre, ao nosso Jesus, nosso guia e modelo, que se humilhou por nós. Jesus, ele é o nosso Salvador, né? É o nosso referencial, guia e modelo. Aí todo mundo fala assim, Jesus veio para nos salvar, mas Jesus veio para nos salvar não é na cruz, como todo mundo pensa, ele se colocou na cruz para nos salvar, nos livrar dos pecados. Você se livrou dos seus pecados? Não, ninguém se livrou-se dos pecados assim. Mas o que é que nós temos que lembrar de Jesus como referencial? De toda a sua trajetória aqui na Terra, enquanto ele esteve entre nós. Tudo. Não é, isso aí é o que nós temos que consagrar. Esse é o que nós temos que ter como referência. Não é a cruz salvadora, mas as lições, os exemplos que ele nos deixou. Ele fala assim, a sua existência aqui na Terra foi a verdadeira salvação para nós. O caminho, né, é o exemplo que ele nos deixou. Essa é a nossa salvação. É isso aí, é o que fala, o homem com Jesus. A nossa salvação está nisso, com Jesus. Jesus como referência. É onde ergue-se o homem. Como a Júlia falou lá no início, né? O que é erguer-se o homem? Não é a condição física, mas é quando você consegue se livrar de tudo isso que está aqui, que nós falamos do começo, né, que vem primeiro, para. Tudo que a gente consegue se livrar da treva, da inércia, da ignorância, da tirania, do egoísmo, da força bruta, o ódio, a extorsão, a dureza, né, tudo isso nós falamos, né, palavras vazias, vícios, desequilíbrios, aflições, tudo isso, quando nós temos Jesus como referência, nós saímos dessa condição para aquela ao lado do texto, né? Da luz, da sabedoria e da razão, da virtuosidade, né? Da harmonia e do contentamento e tudo mais, da justiça, da equidade, entendeu? Então, acho que é a mensagem que Emmanuel trouxe para a gente, né? Através desse texto que Paulo nos deixou. E lembremos sempre, alegrai-vos sempre do Senhor. Sempre, no Senhor, aliás. Alegrai-vos, sempre no Senhor. Alegrai-vos. Porque esse é o verdadeiro caminho e é a verdadeira condição do homem para esse píncaro de angelitude que nós temos condições de alcançar, sim. Tá? É isso que eu tenho para vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Sei que o adiantado da hora, que o relógio ele também, né, corre rápido demais, né? Mas o que eu vou poder tirar aqui desse finalzinho que a Selma trouxe para a gente do Emmanuel, quando ele chama a atenção da gente, como a Selma explicou, dessa luta redentora, essa luta redentora será o quê? A lei do nosso progresso, que é uma lei natural de Deus, a lei do progresso, que vai fazer o quê? Cada existência eu tenho uma possibilidade do aperfeiçoamento. Ah, mas eu posso me aperfeiçoar mais? Posso, mas eu posso me aperfeiçoar dentro das minhas possibilidades, uns mais, uns menos.
quando ele fala desse trabalho individual, que é intransferível, por quê? Isso é uma saúde integral, né? Corpo, mente e espírito. Para isso, a gente precisa ter esse exemplo que é Jesus, né? Que é essa nossa diretriz, que é conhecendo que é essa verdade que vai nos libertar. Quando a Selma fala aí para a gente, né, dessa salvação, quando a gente pega essa palavra salvação, ela traz para a gente que salvar é te transformar em espírito puro. Então, essa transformação, essa salvação de Jesus, é para que a gente saia de todas essas complicações que a gente viu aí em cada frase do Emmanuel, nos salvando, né, para o quê? Para sermos espíritos puros. Esse homem de bem, né? E quando ele fala desse píncaro de angelitude, a gente vai galgar esses degraus. É fácil? A gente sabe que não. Mas a gente vai despertando dessa treva íntima. O que a gente viu lá em cima na frase do Emmanuel. Saindo dessa treva na direção do quê? Da luz. Quando Jesus traz para nós essa frase, e eu acho que ela fecha bem esse estudo, o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Porque ele nos deu o exemplo. Isso está em Marcos, no capítulo 10. Então, a gente precisa trazer esse Jesus, como eu sempre falo, tirar esse Jesus da cruz, trazer esse Jesus para mais perto de nós e ficar com essa frase que Jesus disse para Pedro, que também fecha muito o nosso trabalho de hoje. Quando ele disse assim para Pedro, se um irmão parece desviado aos teus olhos, faz o possível por ouvir as palavras de Jesus. Quer dizer, qualquer um desses irmãos que está na nossa caminhada, que está distanciado dessa presença de Jesus, não é a crítica, mas a gente pode ter um olhar de compaixão. E aí a gente pode lembrar dessas palavras de Jesus a Pedro. Que te importa a ti? Segue-me tu. Então, em vez da gente caluniar, da gente reclamar, da gente apontar, vamos seguir o mestre para que a gente possa se salvar de nós mesmos e indo em direção a essa luz, me salvando, porque eu vou me tornar um espírito melhor. É isso mesmo. Perfeito. E salvar elevando o outro, né? Salvar elevando, e não abaixando o ânimo dele, né? É isso aí. Bem, estamos chegando no fim de mais um estudo, né? Agradecer a Selma, que nos guiou pelo estudo da noite de hoje. Agradecer a presença de todos, a colaboração. E eu queria pedir, a semana que vem, a Janete. Então, eu vou pedir ao Jorge, que a Janete deixou aqui uma procuração para você, Jorge, para fazer a nossa prece de encerramento. Até está com o áudio desligado. Tem razão, valeu. Elevemos nossos pensamentos, rogamos ao Senhor a sua misericórdia para nós todos. O entendimento da verdade nos levará a caminhos mais altos. E nos libertando das amarras que nos mantêm escravizados ainda aos hábitos, aos vícios, que nos deixam em estado de muita sofreguidão. Senhor, que essas nossas vibrações, que foi o culto no lar, que realizamos nesse instante, mediante o estudo do livro Pão Nosso, os espíritos que estão congregados aqui em nossa residência, na sua residência, na residência dos demais irmãos nossos, nós, estamos ligados à casa de Emmanuel,
E os espíritos aproveitam a oportunidade e nas telas que eles programam, aqueles que lá estão em devido tratamento, ligado à casa, com certeza nos assistem também. Senhor, misericórdia para aquele que não te conhecem, pois muitos usaram de componentes químicos ou jogaram-se na trilha do trem, na roda de um veículo, por desespero, por não te conhecer, Senhor. E peço, ampara essas criaturas. Irmãos nossos, quantos outros encontram-se nas colônias espirituais, rogando ao Senhor a oportunidade para retornar ao seio terreno, para reparar esse passado delituoso que cometeu contra si próprio. Sem mais, nós só lhe agradecemos. E pedimos forças. E no altar da nossa consciência, nós vos louvamos, Senhor, agradecendo pela oportunidade de estarmos com as nossas vistas em condições, com os nossos braços, com as nossas pernas. À noite, ao olharmos para o alto, o astro da noite, as grandes estrelas que são sóis, e no seu entorno, vários planos. Muito obrigado. Agradecemos por tudo, que tenhamos uma boa noite e, com certeza, um encontro para continuarmos nos estudos. Graças a Deus, que assim seja, paz e bem para todos. E graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, E Júlia, já, libertação. Até logo, eu não estou Tchau, sabendo pessoal. voltar. Até a próxima. gente, se Até inscreva logo. no canal, ative o sininho, Dê seu dê o seu like. like e vamos compartilhar para que essa mensagem chegue o mais longe possível. Fiquem com Eu não Deus estou e sabendo, até semana que vem, pessoal. não estou sabendo gente. voltar, Boa noite. mas tudo bem. Boa noite, boa noite. Não estou sabendo.